Toque piano e te nomeio CEO, o milionário riu, mas o silêncio que se seguiu calou a todos na mansão. As conversas animadas morreram subitamente, e os talheres de prata pararam a meio caminho dos pratos de porcelana caríssima, criando uma quietude pesada e constrangedora. Todos os olhares antes distraídos pelo brilho do champanhe, agora se cravavam em Helena, a faxineira encurralada no canto do opulento salão. Com seu uniforme cinza desbotado, e um pano de limpeza na mão, ela se tornou o centro indesejado de um espetáculo cruel e humilhante. Seu coração batia descontrolado contra as costelas, uma melodia de pânico e vergonha que só ela podia ouvir. Ela só queria ser invisível, como sempre fora naquelas paredes douradas, mas a zombaria de Dom Afonso Vargas arrancou sua invisibilidade de forma brutal, deixando sua alma nua e exposta para todos verem. O que foi, minha cara? O gato comeu sua língua, ou seus dedos só servem para esfregar o chão? Continuou Dom Afonso, sua voz alta e cheia, de um escárnio que ecoou pelo salão silencioso, provocando risadinhas nervosas de alguns convidados. Helena sentiu o rosto queimar, uma onda de calor que subia por seu pescoço, desejando desesperadamente que o chão se abrisse e a engolisse para sempre. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho duro e produtos de limpeza, apertavam o pano úmido com uma força que fazia seus nós dos dedos ficarem brancos. Ela olhou para o imenso piano de cauda preto, um monstro de ébano e marfim que parecia zombar dela e de sua vida inteira de sacrifícios e sonhos perdidos. Ele se deliciava com o desconforto alheio, alimentando seu ego insaciável com a submissão dos que considerava inferiores. Afonso, isso não tem graça nenhuma. Deixa a pobre mulher em paz, por favor, sussurrou uma senhora de cabelos platinados, adornada com joias que valiam mais que a vida inteira de Helena. Seu acompanhante, um homem de terno impecável e ar entediado, respondeu com total indiferença. Ora, querida, é apenas uma BR Inc., dadeira inofensiva. Afonso sempre foi assim, ele gosta de testar os limites das pessoas. Não leve tão a sério, é só uma faxineira, não vai se lembrar disso amanhã. A frase, dita em voz baixa, chegou aos ouvidos de Helena como um golpe físico, reforçando a muralha invisível que a separava daquele mundo de luxo e privilégio. Ela não era ninguém ali, apenas um objeto de diversão passageira, uma nota dissonante na sinfonia perfeita daquela noite de celebração. A piedade de alguns era tão humilhante quanto o desprezo de outros. A mansão nos jardins era um verdadeiro palácio de mármore e cristal, um testemunho do poder e da fortuna incalculável de Dom Afonso Vargas. Lustres gigantescos que pareciam constelações de diamantes, derramavam uma luz dourada sobre tapetes persas e obras de arte de valor incalculável que adornavam cada parede. Naquele cenário de sonho, Helena se sentia um borrão, uma falha na pintura perfeita da riqueza. Seu uniforme simples e seus sapatos gastos eram um contraste irritante com o brilho ao seu redor, um lembrete constante de seu lugar no mundo. Ela sempre se moveu pelas beiradas, limpando as sobras da felicidade dos outros, recolhendo as taças vazias de celebrações que nunca seriam suas. Naquela noite, porém, a brutalidade da brincadeira a empurrou para o centro do palco, expondo sua fragilidade e testando os limites de sua resistência silenciosa. Carmen, a governanta da casa, aproximou-se de Helena como uma serpente, sibilando em seu ouvido com um desprezo que rivalizava com o do próprio patrão. O que está fazendo aí parada, sua inútil? Suma daqui agora mesmo. O senhor estava apenas brincando, e você está estragando a festa com essa sua cara de funeral patética. A voz de Carmen era ríspida, uma demonstração clara de sua lealdade canina a Dom Afonso, o homem que lhe garantia uma posição de poder sobre os outros empregados. Ande logo, desapareça da minha frente antes que eu mesma te arraste para a cozinha pelos cabelos. Sua presença aqui já causou problemas demais. Não pense que pode chamar atenção neste lugar. Volte para o seu buraco e fique lá. A governanta a empurrou levemente, selando a humilhação pública com um toque de violência física. Por um instante,
Algo dentro de Helena se quebrou. Não foi o som de sua dignidade se estilhaçando, pois essa já estava em frangalhos há muito tempo, mas o barulho de correntes antigas se rompendo, libertando algo que ela mantinha aprisionado por décadas a fio. Ela ergueu a cabeça lentamente, seus olhos encontrando os de Dom Afonso do outro lado do salão. Não havia mais medo em seu olhar, apenas uma tristeza profunda e uma faísca perigosa de desafio que ele não soube interpretar. Ela não disse uma palavra. Apenas se virou, com uma postura mais ereta do que a que tivera durante toda a noite, e caminhou em direção à saída de serviço. Deixou para trás o silêncio, os murmúrios e o sorriso presunçoso do homem que pensava tê-la derrotado. Ninguém ali poderia imaginar o que aquele ato de crueldade havia despertado. Dom Afonso, por sua vez, já havia esquecido o incidente minutos depois. Ele ria com seus amigos fechando negócios milionários entre goles de uísque caro, brindando ao seu próprio sucesso e genialidade. Você viu a cara dela? Parecia que ia desmaiar a qualquer momento, comentou ele com um de seus convidados, que riu em concordância, cúmplice de sua crueldade. Você é terrível, Afonso. Mas admito que foi divertido ver o desespero nos olhos dela. Essas pessoas não têm senso de humor, levam tudo para o lado pessoal, não entendem uma boa piada. A vida de Helena, sua dor, sua história, eram completamente irrelevantes para eles. Eram apenas sombras que limpavam sua sujeira, figuras anônimas que existiam para servi-los. Eles não podiam conceber que uma daquelas sombras pudesse ter um passado ou um futuro diferente. A humilhação acendeu uma chama que ela pensava estar extinta para sempre em sua alma. A música, que por tanto tempo fora uma fonte de dor e saudade, uma lembrança constante do que havia perdido, começou a chamá-la de volta com uma urgência renovada. As melodias que ela havia trancado em um canto escuro de sua mente, começaram a sussurrar, a pedir para serem libertadas de sua prisão de silêncio. A figura de Dom Afonso, com seu poder e sua arrogância desmedida, tornou-se o símbolo de tudo o que a havia silenciado por décadas, a personificação de cada porta fechada e de cada sonho esmagado. O desprezo não a destruiu. Pelo contrário, deu-lhe uma razão para lutar, para resgatar a mulher que havia se perdido em meio a baldes de água e panos de chão. Mas o que ela faria a seguir? A festa continuou como se nada tivesse acontecido, uma bolha de privilégio imune à dor que acabara de infligir. A música ambiente voltou a tocar, as conversas fúteis foram retomadas, e o champanhe continuou a fluir generosamente. Para os convidados, o pequeno drama da faxineira foi apenas uma distração momentânea, um breve interlúdio na monotonia de sua opulência. Eles viviam em um mundo onde pessoas como Helena não tinham rosto nem nome, existindo apenas para garantir seu conforto e bem-estar. A facilidade com que a descartaram de suas mentes foi talvez mais cruel do que o próprio insulto de Afonso. Era a confirmação de sua total e absoluta invisibilidade, um atestado de sua insignificância para aquele universo. Mas o universo dela estava prestes a se expandir. Esta história te comove? Deixe seu like e se inscreva. Continuamos. O caminho de volta para casa, no ônibus lotado e barulhento, foi uma jornada para dentro de si mesma. Helena estava imersa em suas memórias, revisitando os corredores do conservatório, o cheiro de madeira antiga e o som das escalas musicais que ecoavam pelos corredores. Relembrava o sorriso de seu maestro, a emoção de seu primeiro recital, a promessa de um futuro brilhante que parecia tão certo. Uma voz interna a questionava sem piedade: por que você desistiu? Por que permitiu que o mundo a convencesse de que não era boa o suficiente para seguir em FR? Gente, você enterrou seu talento debaixo de camadas de medo e resignação, deixando que a dor a definisse. A perda era imensa, mas, pela primeira vez em muitos anos, a tristeza cedia espaço para uma indignação silenciosa que exigia reparação. Ao chegar em seu pequeno e simples apartamento na periferia, o contraste com a mansão era um choque violento. Ali não havia mármore nem cristais,
apenas paredes descascadas e móveis gastos pelo tempo e pelo uso. Mas, naquele espaço modesto, ela era alguém. O silêncio de sua casa não era opressor como o da festa. Era um silêncio que a acolhia, que lhe permitia respirar e ser ela mesma. Ela tirou o uniforme cinza, o símbolo de sua submissão diária, e o jogou em um canto com um gesto de repulsa, como se quisesse se livrar daquela pele que não era sua. Com as mãos trêmulas ajoelhou-se ao lado da cama, e debaixo do colchão, retirou seu único tesouro. Era uma antiga asterisco partitura para de Chopin, com as páginas amareladas e as bordas gastas. Ela traçou as notas, sem-se com a ponta dos dedos, sentindo a textura do papel antigo, quase sagrado. Uma melodia que ela conhecia com a alma, que estava gravada em seu DNA, começou a tocar suavemente em sua mente. As lágrimas que segurou com tanta força na mansão finalmente vieram, rolando quentes por seu rosto, mas não eram lágrimas de humilhação. Eram de saudade, de luto por uma vida que não pôde ser vivida, por um talento que foi forçado a adormecer. Mas também havia algo mais naquela torrente de emoção, uma centelha de determinação, forte e clara. Aquele objeto em suas mãos não era apenas uma lembrança, era uma promessa. A promessa de que sua música jamais morreria por completo, não enquanto ela vivesse para lutar por ela. No dia seguinte, ao voltar para a mansão, o ar estava diferente, mais pesado. Carmen a recebeu com um olhar gélido, cheio de advertências silenciosas. Espero que a cena de ontem não se repita. Se você causar mais algum problema, por menor que seja, vai para a rua, entendeu bem? Disse a governanta em um tom baixo e ameaçador. O Sr. Vargas não tolera escândalos em sua casa. Apenas faça seu trabalho e mantenha a boca fechada. Helena sentiu em silêncio, mas por dentro, uma nova força sustentava. Não se preocupe, Carmen. Farei meu trabalho como sempre. Respondeu com uma calma surpreendente. Uma serenidade que desarmou a governanta por um instante. Enquanto limpava o salão, ela olhou para o piano de cauda. Ele não parecia mais um monstro, mas sim, um desafio. Ela passou o dia trabalhando em silêncio, como sempre, mas sua mente estava em outro lugar, um lugar que não visitava há anos. Estava no som das teclas, na estrutura complexa das harmonias, na emoção contida em cada pausa da melodia que ecoava em sua cabeça. Eles não sabem quem eu sou. Eles veem apenas uma faxineira, um vulto cinza, mas a música ainda vive dentro de mim. Meus dedos ainda se lembram de cada nota, de cada movimento. Começou a exercitar os dedos discretamente, enquanto espanava os móveis, tentando recuperar a agilidade perdida. Era um começo tímido, quase imperceptível para o mundo, mas para ela era uma revolução. A música estava voltando para ela, ou talvez, ela estivesse finalmente voltando para a música. Sua nova atitude não passou despercebida. Carmen a observava com uma desconfiança crescente, notando a ausência do medo e da submissão em seus olhos. A faxineira que antes se encolhia agora caminhava com a cabeça erguida, seus movimentos precisos e eficientes, mas com uma aura de propósito que a governanta não conseguia decifrar e que a deixava profundamente irritada. A tranquilidade de Helena era uma afronta ao poder que Carmen exercia sobre os outros empregados. A governanta sentia que estava perdendo o controle sobre aquela mulher, e essa sensação era intolerável. Ela decidiu que precisava dar uma lição em Helena, reafirmar seu domínio antes que aquela estranha confiança se transformasse em um problema maior para todos na casa. Enquanto limpava a biblioteca de Dom Afonso, seus olhos foram atraídos por uma estante com velhos álbuns de fotos encadernados em couro. Movida por um impulso irresistível, ela abriu um deles com cuidado. As imagens mostravam um Dom Afonso mais jovem, sorrindo ao lado de figuras importantes da cena cultural da cidade. De repente, seu coração gelou, o ar fugiu de seus pulmões.
Em uma foto um pouco borrada no fundo, ela viu um rosto dolorosamente familiar. Seu antigo maestro a quem tanto amava, conversando animadamente com um jovem Afonso Vargas, em frente à fachada imponente do Conservatório de Música. Uma sensação estranha percorreu seu corpo. Aquilo não podia ser apenas uma coincidência. A conexão entre o homem que a humilhou e seu amado mestre era mais profunda e sombria do que imaginara. A descoberta daquela foto plantou uma semente de suspeita que começou a germinar rapidamente. A provocação de Dom Afonso agora parecia ter um novo e sinistro significado. Isto muda tudo. Aquele insulto não foi aleatório, foi uma mensagem. Ele sabia quem eu era. Mas por quê? O que meu mestre, um homem tão bom e íntegro, teria a ver com este monstro? Pensou ela, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. A imagem de seu professor ao lado daquele homem era perturbadora, uma dissonância insuportável na sinfonia de suas memórias. Ela fechou o álbum rapidamente, com as mãos trêmulas, mas a imagem ficou gravada em sua mente. O desafio no piano talvez não fosse um convite para o futuro, mas um eco sombrio de um passado que alguém queria manter enterrado a qualquer custo. Carmen, a governanta, parecia sentir a mudança sutil em Helena, tornando-se mais desconfiada e vigilante. Um dia, surpreendeu-a perto da escrivaninha particular de Dom Afonso. "Você anda muito curiosa ultimamente, não acha?" disse ela, com a voz baixa e ameaçadora, aproximando-se perigosamente. "Eu já te avisei. Lembre-se do seu lugar nesta casa. Pessoas que metem o nariz onde não são chamadas, costumam se dar muito mal por aqui. Acidentes acontecem." Helena se encolheu, mas não demonstrou o medo que sentia. "Estava apenas limpando o pó, Sra. Carmen." A governanta estreitou os olhos. "Pois limpe e vá embora. O Sr. Afonso não gosta que mexam em suas coisas. E ele detesta fantasmas do passado." A ameaça era clara como cristal, e mais afiada que uma navalha. Apesar do perigo evidente, Helena não recuou. A imagem daquela foto lhe dava uma força que ela não sabia que possuía. Ela precisava entender por que seu maestro estaria associado a alguém como Afonso Vargas. Havia uma peça faltando naquele quebra-cabeça doloroso, uma nota dissonante na melodia de seu passado que precisava ser resolvida. Ela começou a frequentar bibliotecas públicas em seus dias de folga, mergulhando em arquivos de jornais antigos da época, procurando por qualquer menção ao conservatório, a seu mestre, ou a um jovem empresário em ascensão chamado Afonso Vargas. A busca era lenta e frustrante, como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, mas ela não desistiria. A verdade estava em algum lugar, esperando para ser encontrada e revelada. Um dia, enquanto arrumava um depósito antigo e empoeirado na mansão, encontrou uma caixa de papelão esquecida em um canto. Dentro, havia velhos programas de recitais do Conservatório de Música. Com o coração acelerado, ela começou a folheá-los, sentindo o cheiro do papel antigo. E então, ela viu um recorte de jornal amarelado, de quase 40 anos atrás, falava sobre a grande promessa do conservatório. Uma jovem pianista de talento extraordinário, que havia desaparecido misteriosamente, pouco antes de sua grande estreia internacional. O artigo não mencionava seu nome completo, apenas a talentosa E. Mas a foto que o acompanhava, embora pequena e de má qualidade, era inconfundível. Era ela. A matéria terminava com uma pergunta que ecoava, até hoje em sua alma. A descoberta do recorte de jornal foi como encontrar uma peça fundamental do quebra-cabeça de sua vida. Ela não havia imaginado, realmente existiu uma promessa, um talento reconhecido, um futuro brilhante que fora brutalmente interrompido. Ela sussurrou para o papel amarelado em suas mãos trêmulas. Então era verdade. Eles me chamavam de a talentosa, disseram que eu desapareci. Não, eu não desapareci. Eles me fizeram desaparecer.
A palavra misteriosamente a assombrou com uma nova força. Não houve mistério algum em seu sumiço. Houve uma tragédia familiar que a deixou sem chão, mas a narrativa oficial, a história contada ao mundo era outra, uma mentira conveniente. Por que sua história havia sido contada daquela maneira? Quem se beneficiou com seu silêncio forçado e com sua ausência? Helena guardou o recorte de jornal junto de seu bem mais precioso, escondendo-o no mesmo envelope que protegia seu tesouro musical, sua herança. As duas peças, o papel com as notas e o papel com as notícias, agora contavam a mesma história, uma de promessa e outra de perda, duas metades de uma mesma vida roubada. Ela sentia que estava cada vez mais perto da verdade, mas também sentia o perigo se aproximando, como uma sombra que crescia a cada passo que dava. Dom Afonso não era um homem que deixava pontas soltas. Se ele estava envolvido em seu passado, não mediria esforços para garantir que esses segredos permanecessem enterrados para sempre. A faxineira estava prestes a desafiar o magnata no perigoso jogo da memória e da verdade. Com o recorte de jornal guardado como uma relíquia perigosa, Helena sentiu que sua missão estava apenas começando. Cada corredor daquela mansão opulenta agora parecia um labirinto de segredos, e cada objeto, um potencial portador de respostas que poderiam libertá-la ou selar seu destino para sempre. Ela limpava com uma atenção redobrada, não mais apenas para remover a poeira, mas para decifrar a história que as paredes silenciosas contavam. Sua busca por pistas era discreta, um balé silencioso entre baldes e panos de limpeza, executado sob o olhar vigilante de seus algozes. Ela sabia que um único passo em falso poderia alertá-los, transformando sua caça silenciosa em uma armadilha mortal. O medo ainda estava lá, um nó frio em seu estômago, mas agora era menor que sua sede de justiça. Sua investigação a levou de volta à biblioteca, o coração da mansão, e ela suspeitava, o repositório dos segredos mais sombrios de Dom Afonso. Fingindo uma limpeza meticulosa nas estantes mais altas, ela examinava cada livro, cada álbum, cada caixa de documentos que suas mãos conseguiam alcançar. Carmen, sempre à espreita, observava seus movimentos com olhos de falcão, sua desconfiança se transformando em uma hostilidade mal disfarçada. O que tanto procura nessas prateleiras, Helena? Perdeu alguma coisa por aqui ou está apenas tentando roubar algo de valor? Perguntou a governanta, sua voz cortante como vidro quebrado. A acusação velada pairou no ar, arregada de veneno e ameaça. Carmen não era apenas uma funcionária leal, era uma guardiã dos pecados de seu patrão. Helena se virou lentamente, o pano de pó em sua mão, seu rosto uma máscara de serenidade que mal continha a tempestade interior. Apenas garantindo que nenhum canto fique empoeirado, senhora Carmen. O senhor Vargas gosta de tudo impecável, e a poeira pode danificar livros tão antigos, respondeu ela, sua voz calma e profissional. A resposta polida irritou ainda mais a governanta, que sentia estar perdendo o controle sobre a faxineira silenciosa que antes era tão submissa. Carmen se aproximou, diminuindo a distância entre elas. Não me tome por tola. Eu vejo como você olha para tudo, como se estivesse procurando por fantasmas. Deixe os mortos em paz, ou acabará se juntando a eles. A ameaça era clara, direta e aterrorizante. A tensão entre as duas mulheres podia ser cortada com uma faca. Carmen a seguia pelos cômodos, criando pretextos para criticar seu trabalho, procurando qualquer falha para justificar uma punição. Um dia, enquanto Helena limpava o corredor que levava ao escritório particular de Dom Afonso, a governanta a encurralou contra a parede, bloqueando sua passagem. Será que você não sabe o que significa discreto? Sua presença é tão notória quanto sua falta de jeito. Eu sei que você está bisbilhotando. Pensa que sou idiota? Helena segurou o cabo do esfregão com força, o plástico rangendo sob a pressão de seus dedos, seu único escudo contra a fúria daquela mulher. Eu apenas cumpro minhas obrigações, senhora.
Não sei do que está falando. Carmen deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal, seu rosto a centímetros do de Helena. Pois eu sei. E vou te dar um conselho. Esqueça o que acha que sabe. Esta casa enterra segredos muito mais profundos do que a sua curiosidade pode suportar. Segredos que esmagariam alguém tão insignificante como você, sibilou ela, o hálito azedo soprando no rosto de Helena. Dom Afonso é um homem bom para quem o obedece, mas um demônio para quem o desafia. Escolha o seu lado com sabedoria. A ameaça velada apenas fortaleceu a resolução de Helena. Aquela mulher era o cão de guarda de Afonso, e seu nervosismo era a prova de que havia algo valioso a ser protegido. Mas como ela poderia lutar contra um poder tão grande? Naquela mesma noite em seu apartamento, Helena sentiu uma necessidade visceral de se reconectar com a única coisa que ainda era puramente sua, a fonte de sua força interior. Ela retirou de debaixo da cama a velha asterisco partitura Poro, suas páginas frágeis e amareladas parecendo conter toda a resiliência que lhe faltava. Seus dedos, acostumados com a aspereza dos produtos de limpeza, percorreram as notas do noturno de Chopin com uma delicadeza há muito esquecida, como se tocasse em uma memória sagrada. A música era sua armadura, a lembrança de quem ela era antes de o mundo tentar apagá-la. Aquele pedaço de papel não era apenas uma canção, era um mapa de volta para sua alma, a chave para sua libertação e a promessa de um acerto de contas. O dia seguinte trouxe uma nova pista, encontrada por acaso, como um presente do destino ou uma resposta às suas preces silenciosas. Carmen, como punição por uma suposta lentidão, a mandou limpar o sótão, um lugar que ninguém visitava há anos. Enquanto arrastava a caixas pesadas e empoeiradas, encontrou um pequeno baú de madeira com as iniciais AV gravadas na tampa. Com o coração batendo descontroladamente, ela forçou a fechadura enferrujada. Dentro, entre velhas medalhas e condecorações militares, havia um envelope grosso e amarelado. Com as mãos trêmulas ela o abriu. Dentro, uma série de fotografias antigas. O passado estava prestes a se revelar de uma forma terrível e inegável. Em uma das fotos, um grupo de jovens sorridentes posava em frente ao antigo Conservatório de Música de São Paulo. E lá estava ela, no canto da imagem, jovem e cheia de sonhos, ao lado de seu amado maestro. Mas ao lado dele, com um braço sobre os ombros do maestro de forma possessiva e um sorriso arrogante nos lábios, estava um jovem Afonso Vargas. A imagem era a confirmação de suas piores suspeitas, uma prova visual da teia de mentiras que a envolvia. Aquele momento congelado no tempo, continha o início de sua tragédia. A presença de Afonso ali não era uma coincidência, era uma sentença. Ele sempre esteve lá, à espreita, observando e planejando cada passo. Ele sempre esteve lá, ele me conhecia, ele conhecia meu mestre. A zombaria no salão não foi um ato aleatório de crueldade, sussurrou para si mesma, sentindo um frio percorrer seu corpo, apesar do calor abafado do sótão. A foto era a prova irrefutável de uma conexão que Afonso tentara apagar da história. Ele não era apenas um estranho cruel que a humilhou décadas depois. Ele era uma figura central de seu passado, um fantasma que havia retornado para assombrá-la. Ela escondeu a fotografia junto ao peito, sentindo o papel antigo contra sua pele. Agora ela tinha duas peças do quebra-cabeça, o recorte de jornal e a imagem que ligava seu algoz diretamente à sua vida anterior. O que mais faltava para expor a verdade? Sua descoberta a tornou mais ousada, talvez imprudente. Sentindo que o tempo estava se esgotando, ela começou a fazer perguntas discretas a outros empregados mais antigos da casa. O Matias, o jardineiro que estava lá há mais de 50 anos e que parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. O senhor se lembra de quando o patrão era jovem? Ele se interessava por música, frequentava o conservatório,
perguntou ela um dia, enquanto o ajudava a recolher folhas secas no jardim. Matias, um homem de poucas palavras e olhos tristes, parou o que estava fazendo e a encarou por um longo momento, seu rosto uma máscara de preocupação. Ele parecia estar pesando o perigo de cada palavra que diria a seguir. Algumas coisas é melhor deixar enterradas, minha senhora. O passado desta casa tem raízes profundas e venenosas, respondeu ele, baixando a voz. Cavar demais pode te fazer mal. O senhor Afonso não gosta que se remexa na terra antiga. Ele prefere que certas flores nunca mais desabrochem. O aviso era sincero, vindo de alguém que provavelmente já havia visto muita coisa e aprendido a sobreviver através do silêncio. Mas para Helena voltar atrás já não era uma opção. A semente da verdade havia sido plantada, e ela não descansaria até que ela germinasse, não importando quão tóxica fosse a terra em que estava. Ela precisava de apenas mais uma prova. Dom Afonso, que até então a tratava com uma indiferença desdenhosa, começou a notar a mudança em seu comportamento. Ele via o brilho desafiador em seus olhos, a maneira como ela não se encolhia mais em sua presença. A invisibilidade dela, que antes lhe era conveniente, agora o incomodava profundamente. Ele começou a observá-la, a testá-la com pequenas crueldades, como se quisesse forçá-la a voltar para sua concha de submissão e medo. Ele precisava reafirmar seu poder sobre ela, lembrá-la de seu lugar. A caça havia se invertido. Agora, ele também estava observando, esperando que ela cometesse um erro para justificar sua punição final. Certo dia, durante um pequeno almoço com alguns sócios no terraço, ele a chamou para servir mais café. De propósito, no meio de uma frase importante. Seja mais rápida, mulher. Meus convidados não têm o dia todo para esperar pela sua lentidão, disse ele em voz alta, para que todos ouvissem, sua voz pingando desprezo. Helena sentiu o rosto queimar de vergonha, os olhares dos homens importantes cravados nela como agulhas. Ela manteve a compostura, serviu a todos em silêncio e se retirou com a dignidade que lhe restava. Mas por dentro, a humilhação acendia ainda mais o fogo de sua determinação. Cada insulto era mais um combustível para a fogueira que ela estava construindo para consumir o império dele. Mas a humilhação maior e mais pública ainda estava por vir, orquestrada para quebrá-la de uma vez por todas. Algumas noites depois, durante outra recepção menor na mansão, Helena estava recolhendo as taças sujas em uma bandeja de prata. Ela se movia com cuidado entre os convidados, tentando ser o mais discreta possível. Quando passou perto de Dom Afonso, ele se virou abruptamente, fingindo não tê-la visto. Com um sorriso de desdém, ele esbarrou em seu braço com força. A bandeja voou de suas mãos, e as taças se espatifaram no chão de mármore, derramando o resto de champanhe e vinho tinto em seu uniforme limpo e no tapete persa. O som agudo do vidro quebrando silenciou a conversa instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para ela, ajoelhada no chão, em meio aos cacos e à sujeira, uma figura patética no centro do salão luxuoso. O silêncio foi quebrado pela voz falsamente chocada de Afonso. Meu Deus, que desastrada! Você não olha por onde anda, criatura? Veja o que fez com o meu tapete! Exclamou ele, fingindo preocupação, mas seus olhos brilhavam com uma malícia triunfante. Ele a expôs, a julgou e a condenou diante de sua corte de amigos ricos e poderosos, que agora a olhavam com uma mistura de pena e desprezo. Era o auge da crueldade dele. Peço desculpas a todos por essa incompetente. Parece que hoje em dia não se pode mais encontrar bons empregados, continuou Afonso, deliciando-se com cada palavra. As risadas abafadas de alguns convidados foram como facas em seu coração. Ela sentiu as lágrimas subindo, mas as engoliu com um esforço sobre-humano, recusando-se a dar a ele a satisfação de vê-la chorar. Sem dizer uma palavra, começou a recolher os maiores cacos de vidro com as mãos trêmulas,
A humilhação pública queimando sua alma como ácido. Ela só queria desaparecer, sumir da face da terra, mas sabia que precisava suportar aquilo para lutar depois. Ela não daria a ele o gosto da vitória final. Deixe isso aí, antes que se corte e suje meu tapete com seu sangue imundo, ordenou ele com frieza. O insulto final foi calculado para desumanizá-la completamente. Ele se virou para a governanta, que observava tudo com um sorriso satisfeito. Carmen, tire esta mulher daqui, e arrume essa bagunça. Ela me envergonha, e está estragando a minha festa. A ordem F. Oi a senha para que a realidade voltasse ao normal para os convidados, que retomaram suas conversas, já se esquecendo da faxineira desastrada no chão. Para eles ela não era ninguém. Mas para Afonso ela era um problema que ele acreditava ter acabado de resolver. Ele estava terrivelmente enganado. A humilhação foi a gota de água, o catalisador de sua transformação final. Enquanto Carmen a arrastava pelo braço em direção à cozinha, sibilando insultos sobre sua inutilidade, Helena não sentia mais dor ou vergonha. Sentia apenas uma raiva fria e cristalina, uma clareza de propósito que nunca havia experimentado antes. Aquele homem não iria destruí-la, ele havia acendido a chama, e agora ela queimaria com a força de um incêndio incontrolável. Ela não era mais uma vítima indefesa. Era uma sobrevivente que estava prestes a lutar com todas as armas que possuía. O jogo havia mudado para sempre. O tempo da investigação silenciosa havia acabado. Aquele ato de crueldade não a quebrou, apenas forjou seu espírito com o aço da vingança. Ela iria descobrir a verdade completa. Não importava o custo, não importava o perigo, e faria com que Afonso Vargas se arrependesse amargamente do dia em que a desafiou, do momento em que a subestimou. A faxineira invisível estava prestes a se tornar seu pior pesadelo, a personificação de todos os seus segredos sujos. Ele a humilhou em público, e seria em público que ela teria sua justiça. A cortina estava prestes a subir para o último ato de sua tragédia, e desta vez, ela escreveria o final. Mas como poderia uma mulher sem recursos enfrentar um milionário tão poderoso? Aquele incidente marcou um ponto de virada definitivo. Helena entendeu que o tempo para investigações discretas e solitárias havia acabado. Dom Afonso estava em alerta, e Carmen não a deixaria mais circular livremente, transformando a mansão em uma prisão de luxo. Ela precisava de uma ajuda externa, alguém que pudesse acessar informações que ela jamais conseguiria, alguém que pudesse lutar por ela no mundo fora daqueles muros. Em sua folga seguinte, com suas poucas economias, ela procurou um jovem advogado de bairro, Dr. Arthur, um rapaz idealista que trabalhava em um escritório modesto, um universo de distância do luxo e da corrupção dos advogados de Afonso. Aquele passo mudaria tudo. A decisão de procurar ajuda legal não foi fácil. Na noite anterior, Helena mal dormiu, o peso da escolha a mantendo acordada. Lutar significava expor-se, arriscar o pouco que tinha. Desistir significava deixar Afonso vencer para sempre, apagar completamente quem ela era. Ao amanhecer, a escolha estava clara. A covardia não era mais uma opção. Ela vestiu sua melhor roupa, simples mas digna, e caminhou até o bairro vizinho, o coração batendo uma mistura de medo e esperança a cada passo que dava em direção ao pequeno escritório de advocacia. Era um passo em direção ao desconhecido, mas também um passo para longe da submissão e do silêncio que a consumiram por tantos anos. O escritório de Dr. Arthur era pequeno, com pilhas de livros e processos cobrindo quase todas as superfícies. Cheirava a papel antigo e café forte, um contraste gritante com o perfume caro e o ar rarefeito da mansão Vargas. Arthur a ouviu pacientemente, seu rosto jovem e sério, fazendo anotações em um bloco de papel amarela. Ele não a interrompeu, deixando-a contar sua história fragmentada, a dor e a injustiça de décadas transbordando em suas palavras. Quando ela terminou, ele suspirou, um som pesado que encheu o pequeno cômodo.
A história dela parecia inacreditável, como um roteiro de novela, mas seus olhos transmitiam uma verdade inegável e dolorosa que o comoveu profundamente. Senhora, o que me conta é muito grave, uma história terrível. Mas, sem provas concretas, é a sua palavra contra a de um dos homens mais poderosos e influentes da cidade, explicou ele, com um misto de ceticismo e compaixão em sua voz. Ele já tinha visto muitos casos de pessoas pobres esmagadas por gigantes ricos. A justiça nem sempre é justa para quem não pode pagar por ela. Precisamos de algo mais forte do que apenas uma suspeita, por mais forte que ela seja. Helena respirou fundo, preparando-se para jogar sua única cartada. Ela sabia que aquele jovem era sua última esperança. Ela precisava convencê-lo a entrar naquela bata, LH improvável ao seu lado. Com as mãos firmes, Helena colocou sobre a mesa de madeira gasta o recorte de jornal amarelado e a fotografia desbotada que encontrara no sótão. Eu sei que não é muito, doutor. Mas é um começo. Este homem, Afonso Vargas, destruiu minha vida uma vez, há muitos anos. Não vou permitir que ele faça isso de novo. Eu só preciso de uma chance para provar quem eu sou e o que ele fez. Dr. Arthur examinou as duas peças com atenção. A testa franzida em concentração. Ele viu a verdade nos olhos cansados mas determinados daquela mulher. Havia uma história ali, uma história que merecia ser contada e defendida com todas as forças. Tudo bem, dona Helena, eu acredito na senhora e vou ajudá-la, disse ele finalmente, sua voz agora firme com convicção. Vou começar a investigar a vida pregressa de Afonso Vargas e sua ligação com o antigo conservatório. Mas preciso que seja extremamente cuidadosa. A senhora está lidando com um animal perigoso. Não lhe dê nenhum motivo para desconfiar que algo mudou. O pacto foi selado com um aperto de mãos, a união improvável entre a faxineira esquecida e o advogado idealista. Juntos eles começariam a desenterrar um passado que Afonso Vargas pagou muito caro para manter enterrado. A guerra havia sido declarada. O mais forte está por vir. Fique até o final. Com a ajuda de Arthur, a busca ganhou um novo fôlego e uma nova direção. O jovem advogado começou a mergulhar em arquivos públicos, registros de propriedade, artigos de jornais antigos e processos judiciais esquecidos, procurando qualquer coisa que ligasse Afonso Vargas à família de Helena, ou ao seu antigo maestro. Enquanto isso, na mansão, Helena tinha que agir com uma cautela redobrada. Como previsto, Carmen a relegou às tarefas mais ingratas e isoladas, como limpar o porão úmido e a área externa da casa, longe dos cômodos principais onde os segredos poderiam estar guardados e onde ela pudesse ouvir alguma conversa importante. Parece que seu lugar é mesmo no meio do xói da sujeira, não é? Zombou a governanta em uma manhã, ao vê-la esvaziando as lixeiras nos fundos da propriedade. É onde pessoas como você sempre acabam, não importa o quanto tentem se limpar, a sua essência é essa. As palavras eram cruéis, mas Helena mal as ouvia. Sua mente estava focada em sua aliança com Arthur, na esperança que havia renascido. A humilhação diária de Carmen era apenas um ruído de fundo, um preço pequeno a pagar pela justiça que se aproximava a cada dia. Ela suportaria qualquer coisa, sabendo que o fim do reinado de terror daquela casa estava mais próximo do que nunca. Apesar do isolamento forçado, a nova aliança de Helena lhe deu uma força que ela não sentia há anos. Dr. Arthur ligava para ela em um telefone público perto de sua casa, para evitar que seus telefonemas fossem rastreados ou que Carmen ouvisse alguma conversa. Dona Helena, descobri algo interessante. Muito interessante, disse ele em uma das chamadas, a voz excitada. Parece que, na época em que a senhora estudava no conservatório, Afonso Vargas não era apenas um doador, ele fazia parte do conselho de administração. Ele era um dos principais benfeitores da instituição, com grande poder de influência sobre todas as decisões importantes. A revelação a deixou sem ar.
A informação foi como uma bomba. O poder de Afonso sobre sua vida era muito maior e mais antigo do que ela imaginava. Ele não era apenas um conhecido de seu mestre que por acaso estava na fotografia. Ele controlava o lugar que deveria ter sido seu refúgio, o palco de seus sonhos. Ele tinha poder sobre sua bolsa de estudos, sobre suas apresentações, sobre seu futuro. A teia de aranha que ele teceu ao redor dela era muito mais complexa e sinistra do que suas suspeitas iniciais. Ele não apenas assistiu à sua queda, ele provavelmente a orquestrou do começo ao fim, com uma frieza calculista que a aterrorizava. A cada nova descoberta de Arthur, o monstro assumia uma forma mais clara e aterrorizante. Afonso não era apenas um homem rico e arrogante. Ele era um manipulador frio e calculista que usava seu dinheiro e poder para mover as peças do tabuleiro da vida das pessoas como bem entendia, destruindo quem estivesse em seu caminho. Ele tinha o poder de promover um aluno, ou de destruir uma carreira. Não tinha, doutor? Perguntou Helena, a voz trêmula ao telefone, a verdade se encaixando dolorosamente em sua mente. Ele poderia ter feito qualquer coisa, inventado qualquer acusação para me tirar do caminho se eu o incomodasse de alguma forma. Exatamente, senhora. Ele poderia influenciar a concessão de bolsas de estudo, a participação em competições internacionais, tudo, confirmou Arthur do outro lado da linha. Seu maestro, por mais talentoso que fosse, estava subordinado às decisões do conselho e consequentemente a Afonso Vargas. Se Afonso quisesse algo, ou alguém, ele tinha todos os meios para conseguir. A verdade era mais cruel do que qualquer coisa que ela pudesse ter imaginado. Ela não foi vítima do acaso, ou de uma simples injustiça. Ela foi o alvo de um predador que controlava todo o seu mundo e que não tolerava ser contrariado ou desafiado por ninguém, muito menos por uma jovem e talentosa estudante. Alguns dias depois, o telefone público tocou novamente no horário combinado. A voz de Arthur estava ainda mais séria. Dona Helena, encontrei mais uma coisa. Houve uma grande auditoria nos anos 70. Um desfalque significativo foi descoberto nos fundos da instituição. O caso foi abafado rapidamente, e um contador de baixo escalão foi culpado e demitido. Mas os valores não batem. Algo muito maior foi encoberto, revelou ele em outra ligação. Helena sentiu seu sangue gelar. A história contada pelo recorte de jornal sobre sua família acusada de roubo começou a fazer um sentido terrível. As peças estavam se conectando, formando um quadro de pura maldade e conspiração. Helena sabia que precisava de mais. Uma prova irrefutável que ligasse Afonso diretamente àquela fraude financeira e à destruição de sua família. A resposta veio de onde ela menos esperava, como uma intervenção do destino. Uma noite, enquanto Helena saía pelo portão de serviço da mansão, o velho jardineiro, Matias, a interceptou no beco escuro. Ele olhou para os lados, assustado, antes de lhe entregar um envelope amassado. Eu não devia fazer isso. Se descobrirem, estou na rua. Mas não é justo o que ele fez com a senhora e com tantos outros, sussurrou ele, com a voz embargada pela emoção e pelo medo. Sua coragem era um farol na escuridão. Minha falecida esposa era camareira aqui, naqueles tempos. Ela ouvia coisas, via coisas. Antes de morrer, ela me fez prometer que um dia, a verdade viria à tona. Ela guardou isto por anos, continuou Matias, empurrando o envelope para as mãos de Helena. Ela me contou que o seu maestro era um bom homem, mas que se envolveu com as pessoas erradas. Leia isso. Talvez ajude a trazer um pouco de paz para os que já se foram, e um pouco de justiça para os que ainda vivem. Sem esperar uma resposta, Matias se virou e desapareceu na escuridão do jardim, deixando Helena com um envelope nas mãos e o coração disparado. Tremendo de ansiedade, ela esperou chegar à segurança de seu pequeno e humilde apartamento para abrir o envelope. Dentro, havia uma única folha de papel, amarelada e frágil pelo tempo. Era a cópia de uma carta,
escrita com uma caligrafia elegante, mas denotando urgência e desespero. Não havia assinatura, mas o conteúdo era explosivo. Nela, estavam as palavras que selariam o destino de Afonso Vargas e que finalmente explicariam a ruína de sua vida. Era a confissão de um crime, a prova de uma conspiração que atravessou décadas para finalmente chegar às suas mãos. Aquela era a peça que faltava, a arma definitiva. A carta, escrita pelo maestro, era endereçada a um amigo de confiança. Nela, ele detalhava o acordo secreto que foi forçado a aceitar para silenciar o escândalo de um desfalque no conservatório. Mencionava diretamente o nome de Dom Afonso como o arquiteto do plano, que envolvia culpar uma família inocente de um pequeno roubo para desviar a atenção do verdadeiro crime, cometido por membros do conselho. A carta era a peça que faltava, a prova definitiva da conspiração que havia destruído sua vida e a de sua família. Agora, ela tinha a arma de que precisava para a batalha final. A verdade estava finalmente em suas mãos. Enquanto lia as palavras trêmulas de seu antigo mestre, as lágrimas finalmente vieram, não de tristeza, mas de uma validação dolorosa. Cada frase era um prego no caixão de mentiras de Afonso Vargas. O maestro descrevia como Afonso o chantageou, ameaçando revelar um segredo pessoal do maestro se ele não colaborasse para incriminar o pai de Helena, que era o tesoureiro na época. O texto revelava a crueldade calculada do plano, a forma como eles plantaram evidências e manipularam testemunhas para garantir que a culpa recaísse sobre uma família honesta, destruindo sua reputação e seu futuro para proteger os verdadeiros ladrões. Era a mais pura maldade. Com a carta em mãos, Helena sentiu uma onda de poder e clareza. A dor de seu passado finalmente tinha um nome, um rosto e uma explicação. Ela não era louca, não era uma fracassada. Sua vida não foi destruída pelo destino, mas roubada por um homem ambicioso e sem escrúpulos. Na manhã seguinte, ela se encontrou novamente com o Dr. Arthur. Ao ver a carta, os olhos do jovem advogado se arregalaram. Ele a leu 2 vezes, em silêncio, a magnitude da revelação se assentando sobre ele. Dona Helena, isso muda tudo. Isso não é mais apenas uma suspeita. Isso é uma confissão. Com isso, nós podemos destruí-lo. A hora da justiça havia chegado. O plano de ação foi traçado ali mesmo naquele pequeno escritório. Eles não iriam para a imprensa ou para a polícia imediatamente. Afonso era muito poderoso e poderia abafar a história antes que ela ganhasse força. Eles precisavam de um palco, um lugar onde ele não pudesse usar seu dinheiro ou influência para controlar a narrativa. Ele a humilhou em público. É em público que ele vai pagar, disse Arthur, com um fogo nos olhos que espelhava o de Helena. A estratégia seria ousada, arriscada, mas era a única que poderia garantir a verdadeira justiça. Eles iriam expor a verdade no lugar onde Afonso menos esperava e onde a humilhação seria definitiva: um tribunal. Nos dias que se seguiram, Helena voltou a Chetty, trabalhar na mansão, mas agora era uma pessoa diferente. O medo havia sido substituído por uma calma perigosa. Ela se movia pelos corredores como uma sombra, cumprindo suas tarefas com uma eficiência silenciosa, mas seus olhos observavam tudo, absorvendo cada detalhe, cada rotina, esperando o momento certo para agir. Carmen ainda a provocava com insultos, mas suas palavras não a atingiam mais. Eram apenas o zumbido de um inseto insignificante diante da tempestade que estava prestes a desabar sobre aquela casa. O silêncio dela era agora o silêncio de uma caçadora. Afonso, por sua vez, interpretou o silêncio de Helena como uma vitória, uma prova de que seu espírito havia sido finalmente quebrado. Ele a via como um animal domado, uma faxineira que aprendera seu lugar após a humilhação pública. Mal sabia ele que o silêncio dela não era de submissão, mas de preparação. Ela era uma caçadora esperando pacientemente o momento de dar o bote final. Cada dia que passava era um dia a menos para o pó, império de mentiras que ele havia construído com tanto cuidado e crueldade. O acerto de contas estava marcado,
e o palco estava sendo preparado para a revelação que abalaria a cidade. O grande salão do Fórum de São Paulo estava completamente abarrotado, um mar de rostos curiosos e jornalistas famintos por um escândalo de proporções épicas. Advogados vestidos com a armadura da arrogância circulavam com suas pastas de couro, trocando sussurros confiantes. O ar era pesado, denso com a expectativa de uma batalha judicial que prometia ser o espetáculo do ano. De um lado, Dom Afonso Vargas, o magnata, cercado por sua equipe caríssima, exibia uma expressão de puro tédio e desprezo, como se aquela formalidade fosse um incômodo em sua agenda cheia. Do outro lado, Helena, sentada em uma cadeira de madeira desconfortável, parecia uma pequena ilha de dignidade em meio a um oceano de hostilidade. Ao seu lado, o jovem doutor Arthur, com o rosto pálido, sentia o peso do mundo em seus ombros. O advogado de Cofa da Ezequiera, Traem Precioal Tecide Cadado, Logorcia, Dom Afonso, um homem imponente chamado Doutor Moraes, levantou-se com a confiança de quem nunca havia perdido um caso em toda a sua ilustre carreira. Sua voz ressoou pelo salão, cada palavra meticulosamente calculada para humilhar e descredibilizar Helena de forma definitiva. Meritíssimo juiz, membros do júri, o que temos aqui não é um caso de justiça, mas sim uma patética e vergonhosa tentativa de extorsão. Uma empregada doméstica, com um claro histórico de instabilidade emocional, decide, após décadas de silêncio, criar uma fantasia elaborada para manchar a reputação de um dos maiores filantropos de nosso país. Ela alega ter sido uma pianista prodígio, uma estrela em ascensão. Onde estão as provas? Onde estão os registros? Isso é um circo, uma afronta a esta corte. Cada palavra de Dr. Moraes era um golpe físico em Helena, que sentia o ar faltar em seus pulmões, uma pressão insuportável em seu peito. Ela sentia os olhares do público cravados nela, julgando-a, condenando-a, antes mesmo de ter a chance de se defender com sua própria voz. Os murmúrios na plateia eram como o zumbido de abelhas venenosas cada vez mais altos e cruéis. Sempre soube que essa gente não presta, só querem atenção, ouviu uma mulher cochichar para a amiga logo atrás dela. É óbvio que ela quer dinheiro fácil. Helena apertou as mãos no colo, as unhas cravando em sua própria pele. Ela ousou olhar para o rosto de Afonso. Ele sorria, um sorriso sutil e vitorioso, deliciando-se com sua humilhação. Apresentamos aqui, meritíssimo, depoimentos de ex-colegas de trabalho da senhora Helena, que atestam seu comportamento errático e sua conhecida tendência a criar histórias fantasiosas para chamar a atenção. Continuou o advogado, entregando uma pilha de papéis ao oficial de justiça com um gesto teatral. Temos também registros de doações generosas, feitas por meu cliente a inúmeras instituições de caridade, incluindo bolsas para jovens músicos. Um homem que dedica sua vida a ajudar talentos iria por algum motivo destruir um? A acusação não se sustenta. É um frágil castelo de cartas construído sobre a areia movediça da ganância e da inveja. A narrativa era perfeita, a lógica impecável para quem não conhecia a terrível verdade. A promotoria parecia visivelmente abalada pela apresentação robusta e bem ensaiada da defesa. O juiz, um homem de aparência severa e expressão impenetrável, olhava para Helena, com um ceticismo crescente, quase palpável no ar denso do tribunal. O plano de Afonso estava funcionando perfeitamente. Descredibilizá-la por completo, pintá-la como uma louca oportunista, uma figura tão insignificante que sua história não merecia sequer ser ouvida com atenção. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés, a sala começar a girar perigosamente. Talvez eles estivessem certos. Talvez ela fosse apenas uma velha tola, vivendo em um passado que só existia em sua cabeça. A força que a levara até ali começou a vacilar, ameaçando abandoná-la. Foi então que Dr. Arthur, em um ato que misturava desespero e genialidade, levantou-se subitamente. Sua voz tremeu no início, fraca e incerta,
mas depois ganhou uma firmeza surpreendente que capturou a atenção de todos. Meritíssimo, a defesa alega que minha cliente vive em um mundo de fantasia. Eles questionam seu talento, sua identidade, sua própria história. Pois bem, peço a esta corte a oportunidade de provar, para além de qualquer dúvida, quem é a verdadeira Helena. Peço permissão para trazer ao tribunal o único instrumento que pode fazer justiça completa neste caso. Houve um murmúrio de confusão no salão. Dr. Moraes riu com desdém. O que ele quer agora? Trazer um detector de mentiras mágico? Isso é ridículo. O jovem advogado ignorou a zombaria e continuou, com o olhar fixo no juiz, demonstrando uma coragem que ninguém esperava. Meritíssimo, toda esta história dolorosa começou com um piano. Começou com um desafio cruel feito em público. Peço com todo o respeito que esta história termine com um piano. Peço que a senhora Helena tenha a chance de mostrar a todos quem ela realmente é, com a única linguagem que nunca mente, a música. A proposta era tão inusitada que o silêncio no tribunal foi absoluto. O juiz franziu a testa, intrigado com a audácia do pedido. Dr. Moraes protestou veementemente. Objeção, isso é um teatro. Esta não é uma sala de concertos, é uma corte de justiça. O juiz ponderou por um longo momento, que pareceu uma eternidade. Ele olhou para o rosto cansado dela, marcado pelo tempo e pela dor, e depois para a arrogância inabalável de Dom Afonso. Talvez por um vislumbre de curiosidade, ou talvez por um senso de que algo fundamental estava em jogo ali, ele finalmente bateu o martelo com força. Objeção negada. O pedido da promotoria é de fato incomum, mas considerando a natureza das acusações, eu vou permitir. Traga um instrumento. O queixo de Afonso caiu. Pela primeira vez, uma rachadura visível apareceu em sua fachada de controle absoluto. Ele não havia previsto aquilo. Ninguém havia. Aquele jovem advogado insignificante havia acabado de mudar as regras do jogo. 2 oficiais de justiça trouxeram um piano vertical simples, posicionando-o no centro do tribunal com cuidado. O instrumento parecia deslocado naquele ambiente solene. Helena sentiu o coração bater descontrolado. Décadas se passaram desde sua última apresentação. Suas mãos estavam frias e trêmulas. Dr. Arthur sussurrou em seu ouvido. A senhora consegue. Toque a sua verdade. Com as pernas fracas, Helena se levantou e caminhou lentamente, cada passo ecoando no silêncio mortal do salão. Sentou-se no banco frio, e por um instante, o medo a paralisou. Então, respirou fundo e tirou de uma pasta velha seu único tesouro. Com cuidado religioso, colocou a antiga asterisco partitura para de Chopin na estante. As páginas amareladas fizeram Dom Afonso reconhecê-la imediatamente. Seu rosto se tornou uma máscara de fúria e pânico. Helena fechou os olhos, ignorando completamente o mundo ao seu redor, as centenas de olhares sobre ela. Ela não estava mais em um tribunal hostil, mas de volta ao conservatório, sentindo o cheiro de madeira antiga e a presença gentil de seu maestro ao seu lado. Seus dedos calejados por anos de trabalho pesado, encontraram as teclas como velhos amigos que se reencontram após uma longa e dolorosa separação. E então, ela começou a tocar. As primeiras notas do noturno de Chopin encheram o salão, frágeis no início, mas depois crescendo em força, paixão e uma clareza cristalina que calou a todos. Não era apenas uma execução técnica, era uma confissão, uma alma se despindo para o mundo ouvir. A música fluía dela como uma torrente de emoção contida por 40 longos e silenciosos anos. Havia a alegria de sua juventude, a dor da perda, a amargura da injustiça, a solidão de décadas de invisibilidade e, finalmente, a chama inabalável de sua resiliência. Os murmúrios cessaram, os jornalistas baixaram suas canetas, hipnotizados.
Os advogados, incluindo o arrogante Dr. Moraes, ficaram imóveis, suas máscaras de cinismo derretendo diante daquela manifestação de pura arte. Até mesmo o juiz se inclinou para a frente, cativado, seus olhos marejados. A música era a prova viva, a testemunha irrefutável de que aquela mulher não era uma fraude. Ela era uma artista, uma alma grandiosa que o mundo havia tentado silenciar em vão. Quando a última nota pairou no ar, um silêncio profundo e reverente encheu o salão. Ninguém se atreveu a quebrar o encanto daquele momento mágico. Helena abriu os olhos, e lágrimas silenciosas rolavam por seu rosto cansado. Não eram lágrimas de tristeza, mas de irritação pura e completa. Ela havia finalmente recuperado sua voz, sua identidade. O silêncio foi quebrado por um aplauso solitário, vindo de uma senhora no júri. Logo, outro se juntou, e em segundos todo o tribunal, exceto por Afonso e sua equipe paralisada pelo choque, estava de pé, aplaudindo de forma retumbante. Eram aplausos não apenas pela música, mas pela coragem, pela verdade e pela justiça que finalmente começava a florescer. Com a autoridade moral de sua cliente restabelecida, Dr. Arthur retomou a palavra, sua voz agora forte e clara. Agora que todos ouviram a verdade que vem da alma da senhora Helena, permitam-me mostrar a verdade que vem dos fatos. Ele projetou em uma tela grande o recorte de jornal que falava da talentosa e, em seguida, a fotografia desbotada dela com seu maestro e, ao lado deles, um jovem Afonso Vargas. Meu cliente não era apenas um benfeitor. Ele era um predador que usava seu poder para manipular e controlar a vida de jovens artistas. E ele tinha um motivo forte para silenciar Helena, um segredo terrível que ele guardou por décadas. E que motivo seria esse, doutor? Perguntou o juiz, agora totalmente engajado na narrativa, com os olhos fixos na tela. Dr. Arthur pegou a carta que Matias lhe dera, tratando-a como uma relíquia. Este, meritíssimo. Uma carta escrita pelo falecido maestro de Helena, confessando como Afonso Vargas o chantageou para encobrir um enorme desfalque financeiro no conservatório. Para salvar a si mesmo e a seus amigos, Afonso orquestrou um plano diabólico. Culpar um funcionário honesto, alguém que não teria como se defender. Esse funcionário era o pai de Helena. Um grito de choque coletivo percorreu a plateia, que agora olhava para Afonso com desprezo e repulsa. É uma mentira, uma falsificação grosseira, gritou Afonso, levantando-se de repente, o rosto vermelho de raiva e pânico descontrolado. Essa mulher é uma louca, e este advogado de porta de cadeia está tentando me destruir com documentos forjados. Eu vou processar cada um de vocês. Eu sou Afonso Vargas. Sua explosão de fúria, no entanto, soou como o rugido de um animal encurralado, não como a indignação de um homem inocente. Sua compostura se desfez completamente, revelando um monstro por baixo da máscara de filantropo. O juiz bateu o martelo com força. Silêncio, Sr. Vargas, ou ordenarei que seja retirado da sala. Sente-se. Dr. Arthur, com uma calma glacial, deu o golpe de misericórdia. Eu chamo ao banco das testemunhas o Sr. Matias Ferreira. O velho jardineiro caminhou até o banco, suas pernas tremendo, mas seu olhar era firme. Ele olhou diretamente para Helena com um misto de tristeza e orgulho. Com a voz embargada, ele contou tudo que sua falecida esposa, a camareira, havia lhe confidenciado. Ela ouviu as discussões, viu as reuniões secretas, testemunhou a chantagem. Ela me fez prometer que, se um dia tivesse a chance, eu contaria a verdade para limpar o nome daquela família. Hoje é esse dia. Aquele homem destruiu aquela família. Eu vi, disse ele, apontando um dedo trêmulo para Afonso. O testemunho de Matias, simples, direto e esmagadoramente sincero, foi a pá de cal no caixão de Dom Afonso Vargas. A combinação da música avassaladora, dos documentos irrefutáveis e daquela testemunha ocular era esmagadora. Não havia mais para onde fugir,
Não havia mais mentiras para contar. O império de falsidades, construído ao longo de 40 anos com dinheiro, poder e crueldade, havia ruído em uma única tarde. Foi derrubado pela coragem de uma faxineira que se recusou a permanecer em silêncio e pela honestidade de um velho jardineiro que finalmente cumpriu sua promessa. A justiça, por vezes tardia, havia finalmente chegado. O juiz bateu o martelo pela última vez, o som ecoando como uma sentença final. Esta corte entrará em recesso, mas com base nas evidências, ordeno a prisão preventiva do Sr. Afonso Vargas por obstrução da justiça, perjúrio e suspeita de fraude. O caso original sobre o desfalque será reaberto imediatamente. 2 policiais se aproximaram de Afonso, que parecia ter envelhecido 20 anos em poucos minutos. Ele olhou para Helena, seus olhos cheios de um ódio impotente. Ela o encarou de volta, não com ódio, mas com uma calma serena, a calma de quem finalmente encontrou a paz. Ele não tinha mais poder sobre ela. Enquanto Afonso era algemado e levado para fora do tribunal sob um flash incessante de câmeras, o salão explodiu em aplausos. Os jornalistas correram em direção a Helena, mas Dr. Arthur e Matias formaram um escudo protetor ao redor dela. Ela não precisava mais se esconder nas sombras, não precisava mais abaixar a cabeça. Pela primeira vez em décadas, as pessoas a viam de verdade. Viam sua força, sua dignidade, seu talento. Ela não era mais a faxineira invisível, mas Helena, a pianista, a mulher que derrubou um gigante com a força de sua verdade e a beleza de sua música. Ao sair do fórum, a luz do sol a cegou por um instante, como se estivesse nascendo para uma nova vida. Uma pequena multidão se formara do lado de fora, pessoas comuns que acompanharam o julgamento e vieram demonstrar seu apoio. Ao vê-la, eles começaram a aplaudir com entusiasmo. Eram donas de casa, trabalhadores, estudantes, pessoas que, como ela, muitas vezes se sentiram invisíveis. Naquele dia, a vitória de Helena era a vitória de todos eles. A melodia de sua vida, interrompida por tanto tempo, estava finalmente recomeçando, mais forte e mais bela do que nunca. A queda de Dom Afonso Vargas foi tão espetacular quanto sua ascensão havia sido implacável. A notícia se espalhou como fogo, dominando os jornais e noticiários por semanas. O magnata arrogante que construiu um império sobre as ruínas de vidas inocentes, se tornou o símbolo da podridão que se esconde sob uma fachada de poder. Sua fortuna, antes vista como atestado de genialidade, passou a ser encarada como um monumento à ganância. Cada detalhe sórdido de seu passado que as investigações desenterravam, era mais um prego em seu caixão. O homem que se deleitava com a humilhação alheia agora era o objeto do escárnio e do desprezo de uma nação inteira. Se esta história tocou seu coração, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Para Helena, a vida após o julgamento foi uma redescoberta de si mesma. Ela não buscava fama ou fortuna. Tudo o que sempre quis. Isso foi a devolução de sua dignidade e a limpeza do nome de sua família. E ela conseguiu. O caso foi reaberto, e as acusações fraudulentas contra seu pai foram oficialmente retiradas dos registros, restaurando a honra de um homem que morreu com o peso de uma culpa que nunca foi sua. Helena passou dias visitando o cemitério, levando flores ao túmulo de seus pais. Pai, mãe, nós conseguimos, a verdade apareceu, descansem em paz. Naqueles momentos, ela sentia uma paz profunda, como se as correntes que aprenderam por 40 anos tivessem finalmente se rompido. Dr. Arthur tornou-se uma figura constante e querida em sua nova vida. O jovem advogado que arriscou sua carreira por acreditar nela, agora era seu amigo mais próximo. A senhora mudou a minha vida, Dona Helena, disse ele durante um café. A senhora me fez acreditar que a justiça ainda é possível. Helena sorriu genuinamente. Nós fizemos isso juntos, Arthur. Você me deu a coragem para lutar.
Matias, o velho jardineiro, também inconte, ou sua própria redenção. Ele a visitou trazendo um buquê de rosas. Minha Amélia estaria tão orgulhosa de você. E de mim por finalmente ter feito a coisa certa, disse ele, com os olhos marejados. Você libertou mais almas do que imagina. O mundo da música, que a havia esquecido, agora a aclamava como uma heroína redescoberta. Convites para recitais e entrevistas começaram a chegar, mas Helena recusou a maioria deles, com uma elegância serena. Ela não queria os holofotes do estrelato. Sua jornada não era sobre fama, mas sobre cura. No entanto, ela aceitou um convite em particular, um que fechava o ciclo de sua vida de uma maneira poética. O Conservatório de Música de São Paulo, agora sob uma nova direção e envergonhado por seu papel no escândalo, convidou-a para uma homenagem pública. Era sua chance de reescrever o final de sua história no mesmo palco onde seus sonhos foram interrompidos. A noite da homenagem foi mágica. O auditório do conservatório estava lotado, não com a elite arrogante das festas de Afonso, mas com estudantes, professores e pessoas comuns que se inspiraram em sua resiliência. Quando Helena subiu ao palco, vestida com um vestido simples, a ovação foi ensurdecedora. Ela não fez um discurso longo. Apenas se sentou ao piano de cauda, o mesmo modelo que a aterrorizou na mansão, e começou a tocar. A música que fluiu de seus dedos era uma oração, uma celebração da vida, uma prova de que a arte, quando verdadeira, é mais poderosa que qualquer tirania. A melodia era mais duradoura que qualquer império construído sobre a mentira. Após a apresentação, o novo diretor do conservatório subiu ao palco, visivelmente emocionado. A história de Helena é uma lição para todos nós. Uma lembrança dolorosa de como as instituições podem falhar, disse ele, com a voz embargada. Mas também é uma lição de esperança, de como a verdade pode prevalecer. Para honrar sua coragem e garantir que uma injustiça como essa nunca mais aconteça, temos a honra de anunciar a criação da Fundação Helena Reis, dedicada a oferecer bolsas de estudo integrais para jovens músicos de baixa renda. A música não deve ser um privilégio, mas um direito de todos. A plateia se levantou novamente, aplaudindo com ainda mais fervor. Helena aceitou a homenagem não como um prêmio, mas como uma responsabilidade. Ela se tornou a presidente honorária da fundação, e também aceitou um cargo de professora no conservatório. Sua sala de aula se tornou a mais procurada. Ela não ensinava apenas a tocar as notas certas. Ensinava a sentir a música, a contar histórias através das teclas, a transformar a dor em melodia. Não tenham medo de errar, dizia ela a seus alunos. As notas erradas, às vezes, nos levam aos caminhos mais bonitos. A música mais poderosa vem do coração. Toquem a sua verdade, e o mundo será forçado a ouvir. Suas aulas eram um refúgio. A antiga mansão dos Jardins, manchada pelo escândalo, foi desapropriada e transformada em um centro cultural público. O salão onde Helena fora humilhada agora abrigava concertos gratuitos para a comunidade. Uma pequena placa de bronze foi colocada perto da entrada. A placa não mencionava o nome de Afonso Vargas. Em vez disso dizia que este lugar, antes um símbolo de opressão, seja para sempre um lar para a arte livre e para a dignidade de todos os que entram aqui. A transformação do espaço era a metáfora perfeita para a transformação da própria vida de Helena, do sofrimento para a libertação através da cultura. Carmen, a governanta leal a Afonso, desapareceu da vida pública. Sem o poder e o status que seu chefe lhe proporcionava, ela se tornou apenas mais uma figura anônima na multidão, despojada da arrogância que a definia. As notícias diziam que ela se mudou para o interior, vivendo de uma pequena pensão, assombrada pelos fantasmas do passado que ajudou a criar com sua cumplicidade. Sua lealdade cega a um homem cruel a levou a uma ruína solitária, uma lição amarga sobre as escolhas que fazemos, e os mestres que decidimos servir.
Ela foi uma peça descartada quando o rei finalmente caiu do tabuleiro do poder. Com o passar dos anos, a história de Helena se tornou uma lenda em São Paulo. Era contada como um conto de fadas moderno sobre justiça e redenção. As pessoas falavam da faxineira que derrubou um império com uma sonata, da mulher silenciosa cuja música gritou a verdade para o mundo. Ela nunca se acostumou com o reconhecimento, preferindo a tranquilidade de sua vida simples, de seu pequeno apartamento que agora parecia um palácio de paz. Sua maior alegria não estava nos aplausos, mas no brilho dos olhos de um aluno que finalmente conseguia tocar uma passagem difícil, na certeza de que seu legado estava seguro nas mãos de uma nova geração. 5 anos se passaram. O Conservatório de Música de São Paulo, revigorado pela inspiração de Helena, foi rebatizado oficialmente como Conservatório Popular Helena Reis. Sua abordagem inclusiva e seus programas de bolsas de estudo transformaram a instituição em um modelo para o país. Graças aos seus esforços, a escola conseguiu reduzir a evasão escolar na comunidade local em mais de 30%. A instituição oferecia a centenas de crianças e adolescentes uma alternativa à rua através do Poder Transf, formador da música, um porto seguro contra as tempestades da vida. Seu legado já era visível nos sorrisos de cada jovem que encontrava ali uma oportunidade. Em uma tarde quente de primavera, Helena estava sentada ao piano em uma das salas de aula do conservatório. Ao seu lado, uma menina de uns 8 anos, com os olhos fixos nas teclas, tentava tocar uma melodia simples com seus dedos pequenos. A menina errou uma nota e olhou para Helena, com o rosto franzido em frustração. Helena sorriu com ternura, pegou a mãozinha dela e a guiou suavemente de volta à tecla certa, sem dizer uma única palavra. Naquele gesto simples e silencioso, residia toda a sua jornada. A música, que um dia foi a fonte de sua maior dor, agora era sua maior fonte de cura e a mais bela herança que ela poderia deixar para o mundo, provando que o verdadeiro talento sempre encontra sua voz.